Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo é que Deus, em sua infinita misericórdia, te abençoe e que neste momento abra os seus olhos espirituais, seu entendimento para enxergar tudo aquilo que Deus já preparou para nós na eternidade. O que iremos ver hoje é uma descrição daquilo que João viu do céu, da Nova Jerusalém, da cidade que Deus preparou para nós. João a descreve usando comparações com algumas coisas que existem aqui na terra, mas certamente a cidade que Deus preparou para nós é algo que a mente humana hoje não consegue compreender ao certo. Apenas com o olhar espiritual podemos entender um pouco tudo aquilo que Deus já preparou para nós, porque veremos que não é apenas um local maravilhoso. Entraremos nessa cidade com um corpo transformado, sem as marcas do pecado em nossa vida. E além disso, estaremos na presença de Deus. A luz de Deus iluminará diretamente a nossa vida. Esse conjunto de fatores é algo que transcende tudo o que conhecemos. E até antes de começar a ler as passagens, quero contar uma experiência que tive com Deus. Teve uma época em minha vida que eu duvidei da existência de Deus. E se existisse um Deus, qual era o Deus verdadeiro? Afinal, são tantas religiões e tal, eu questionava muito a respeito disso. Nessa época, eu não estava frequentando nenhuma igreja, até que tomei uma decisão de ir novamente à igreja que eu frequentava antes. Dentro do carro, eu fiz uma oração na minha mente muito sincera, talvez a mais sincera que fiz até hoje, que acredito que foi o próprio Deus que a fez por mim. Eu disse assim: Deus, se hoje eu não te conhecer, se hoje eu não ver que o Senhor é real, que o Senhor existe, eu nunca mais coloco os meus pés dentro de uma igreja, porque eu vou saber que você não existe. Entrei na igreja sem sentir nada. Quando começou o louvor, meu peito começou a pegar fogo. Era um negócio incontrolável. Aquela chama se espalhou por todo o meu corpo. Não tem como explicar ao certo o que era aquilo, porque não era emoção, não era algo produzido pela mente. Era um fogo que preencheu meu corpo, do qual eu não tinha nenhum controle sobre aquilo. E eu senti uma paz, uma alegria tão grande, que também era algo que fugia das emoções humanas, porque essa alegria e paz não era uma alegria que a gente sente naturalmente, sabe? Tipo um momento alegre que temos, era algo completamente diferente de tudo. É como se a alegria jorrasse de dentro de mim. Era tanto amor que eu sentia, e eu olhava para as pessoas ao meu redor e queria que elas sentissem o mesmo que eu estava sentindo. Eu só conseguia chorar e agradecer. Minha boca não parava de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele estava fazendo comigo. E ao mesmo tempo, Deus falava comigo dizendo: você se pergunta a razão da sua vida, o porquê você está aqui ou por que você existe. Estas eram perguntas que eu costumava fazer para mim mesmo. Deus então respondeu: o propósito da sua vida é herdar a eternidade, é viver eternamente comigo. E ao mesmo tempo ele dizia: nesse exato momento, estou tirando de você todos os seus pecados. O que você está sentindo é uma vida sem pecado. E é isso o que você vai herdar no céu. Você vai viver nessa realidade todos os dias. Gente, sei que tentar explicar isso é difícil, mas o que eu posso dizer que é algo extraordinário. Foge da razão humana, é muito melhor do que qualquer emoção humana. Nenhum sentimento, por melhor que seja,
que já tenhamos vivido nessa vida se compara àquilo. Hoje, sendo bem sincero, eu desejo, acima de tudo, alcançar o céu para viver aquele sentimento de novo. Imaginar que aquilo será a realidade da nossa vida, não será apenas algo passageiro. Gente, não tem como explicar, só posso dizer que é extraordinário. Para ter ideia, o sentimento que tinha era que se não houvesse telhado naquela igreja, eu iria sair voando até o céu, de tão leve que me sentia. Fiquei nesse sentimento por uns 3 dias, mais ou menos, e depois ele foi passando. Enfim, o céu, o paraíso de Deus, não é apenas um lugar bonito para se morar, que iremos começar a ver agora. No reino de Deus não existe maldade, tudo é perfeito e nós seremos perfeitos. O que iremos viver é algo completamente diferente de tudo o que vivemos hoje. Será algo infinitamente melhor e só conseguimos entender um pouco disso hoje ou imaginar como vai ser através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, neste momento, peça a Deus para revelar a você, para mostrar a você um pouquinho só de tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Eu peço quase todos os dias para Ele me mostrar mais, para eu sentir novamente aquilo. Mas entendo que aquela experiência teve o propósito de transformar a minha vida e principalmente mostrar o propósito que Deus tinha para mim, que é falar e viver na expectativa de herdar o reino de Deus, de herdar a eternidade com Ele. Vamos ler o que a palavra diz em Apocalipse 21, versículo 1 a 5? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas são palavras verdadeiras e fiéis. Vamos lá. No primeiro versículo, João diz que vê um novo céu e uma nova terra. Essa promessa de Deus vemos em outras passagens da Bíblia, como por exemplo em Isaías 65, que diz: Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Quando Jesus voltar em glória e majestade para nos buscar, vimos muito disso nos outros capítulos, a terra que hoje habitamos deixará de existir. Nós seremos arrebatados para junto dele. Os salvos se encontrarão com Jesus nos ares e as demais pessoas morrerão. A terra será queimada, virá um fogo consumidor sobre este mundo. Como isso vai ser, não tem como saber. A única coisa que precisamos é desejar estar no grupo que vai se encontrar com Jesus. Então, Deus preparou para nós um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Essa questão do mar não existir talvez não seja o mar literal, o oceano como conhecemos, que quando lemos as revelações do Apocalipse, por algumas vezes vimos essa referência ao mar e águas
que significa muitos povos, nações, multidões, e sempre estava ligado ao poder da besta sobre as nações. Então, o mar não existir mais pode ser uma referência a isso. Mas caso seja o mar literal, o oceano que não irá mais existir, não precisa ficar triste se você, assim como eu, gosta muito do mar, porque saiba que tudo o que viveremos na eternidade será diferente do que é hoje. O sentimento, a nossa natureza será diferente. João continua dizendo que vê uma cidade santa descendo do céu, a Nova Jerusalém, uma cidade adornada, toda enfeitada, preparada como noiva. Ele vê uma cidade linda que já está preparada. Mais para frente veremos a descrição que ele faz dela certinho. E ele continua dizendo que ouviu uma voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Gente, isso é maravilhoso. Que mensagem extraordinária. Às vezes lemos isso e não reparamos no significado do que isso representa. O tabernáculo de Deus no céu é o local de habitação de Deus no céu. As revelações do Apocalipse, quando João vê o trono de Deus, quando vê Jesus entre os candelabros e até a destra de Deus, quando vê o altar e tudo mais, enfim, tudo aquilo que vimos em outros vídeos, o que João está vendo é o tabernáculo de Deus no céu. Jesus hoje está no tabernáculo de Deus. Ele se apresenta a Deus como nosso sumo sacerdote, como oferta viva oferecida para perdoar os nossos pecados. Nós teremos acesso a este tabernáculo. Deus habitará com a gente por toda a eternidade. Nós seremos seu povo. Estaremos face a face com o nosso Deus. Sei que isso parece óbvio quando pensamos que viveremos no céu com Deus, mas quando lemos que de fato isso vai acontecer, gente, é extraordinário. Deus habitará com a gente, vai viver com a gente, vai estar ao nosso lado literalmente. Veremos Ele. Hoje o contemplamos pela nossa fé, com experiências que temos com Ele, que já é algo maravilhoso. Imagine estar na presença dele durante todo momento. Que Deus, neste momento, realmente abra o nosso entendimento e permita que a gente entenda o significado disso. Bom, vamos lá. Continuando o que lemos no versículo 4 e 5, é dito que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono, que é Deus, disse: Eis que faço nova todas as coisas. Escreve isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso vem de encontro com os versículos que lemos de Isaías, que diz da alegria que sentiremos lá e que não haverá mais dor ou lágrimas. Pessoal, como tentar descrever isso? O próprio Deus limpando nossas lágrimas, recolhendo cada uma delas. Não vai mais existir dor, não vai existir mais morte, nada de ruim vai existir, porque Deus vai fazer tudo novo. O melhor de Deus que ainda está por vir não é nessa terra, não é uma prosperidade terrena, algo material aqui neste mundo. Deus vai fazer tudo novo e Ele já fez. Ele já criou o novo céu e a nova terra. Só falta se cumprir o tempo da gente herdar ela. Só falta o tempo das coisas se cumprirem neste mundo como está determinado. E depois disso, vamos herdar tudo aquilo que Deus já fez. E Ele mesmo disse: escreve, porque tudo isso é fiel e verdadeiro. Tudo isso é a verdade e é o que vai acontecer. Para finalizar, vamos ler os versículos 6 e 7 que diz o seguinte: E disse-me mais:
está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que palavra linda! Resumindo, ele é tudo. Aquele que tiver sede, ele dará de graça da água da vida. A água da vida não é uma fonte da juventude em que se bebe e apenas tem vida. A fonte de água viva jorrará de dentro de nós. Não é uma sobrevivência, sabe? É a verdadeira vida que vem de Deus. Viver com propósito, com real significado, viver uma vida plena, cheio de amor, não um amor parcial, o amor imperfeito que sentimos hoje, mas um amor que preenche toda a nossa vida e principalmente que não terá fim, nunca vai nos decepcionar ou nos abandonar. Nós teremos uma nova natureza, teremos um corpo celestial. Então, todos os sentimentos que temos hoje, como medo, preocupações, ansiedade, depressão, angústia, insegurança e tudo mais, tudo isso não vai mais existir, porque isso que sentimos hoje é consequência do pecado e não faz parte da criação de Deus para nós. E Deus disse que aquele que vencer, aquele que for salvo, aquele que aceitar o perdão de Deus, recebê-lo em sua vida, herdará todas essas coisas e nós seremos seus filhos. No próximo vídeo, se Deus permitir, veremos a descrição que João faz do céu. E neste momento eu gostaria de fazer uma oração para finalizar. Se quiser fechar os seus olhos, fique à vontade, tá bom? Pai Celestial, quão extraordinárias são as suas promessas e tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Que o teu Espírito possa agir em nosso interior para revelar, para fazer a gente enxergar que só o Senhor é Deus, que só tu és o Senhor. Que a tua glória nos envolva e faça a gente entender que o teu reino é maior do que tudo e que a nossa busca pelo Senhor seja para conseguir enxergar e entender isso. Pai, eu peço para que o Senhor se revele a cada um que está ouvindo essas palavras agora e que o teu Espírito os encha com o teu amor que é perfeito. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.